Fala pessoal, beleza? Professor Rafael aqui. Vamos iniciar o estudo em cima das funções mais clássicas que nós temos, que são aquelas leis mais padrões que a gente sempre vai gostar de mexer. De toda certeza, essa função, a função afim, de primeiro grau, vai ser uma das mais importantes que você vai ter na sua vida, porque ela mexe com a proporção direta entre as coisas. Aumenta um número, aumenta o outro, ou então diminui, de forma proporcional. Como é que é a cara da função de primeiro grau? A função de primeiro grau sempre será ax mais b. É algo que envolve um número multiplicando x somado com um número sem x nenhum. Isso aqui, a gente fala que é de primeiro grau porque o seu monômio, ou o seu polinômio no geral aqui, tem grau 1. Significa que o expoente máximo que nós temos aqui do seu x será 1. Então, por isso que é função de primeiro grau. E como é que fica isso no estudo lá no plano cartesiano? Toda vez que a gente mexe com a ideia de função, é para mexer com gráfico, não necessariamente ficar mexendo com equação. Equação é quando você pega uma expressão polinomial e iguala a um valor exato, um valor específico. É um cara que vai atender isso. Função me dá o desenho dele e como é que dá essa visão dele em termos assim, com todos os números possíveis. Então é muito mais didático e mais abrangente. Então, para eu conseguir visualizar qual que seria a imagem dessa minha função, ou como é que seria essa coisa aqui dentro do meu plano cartesiano, eu vou utilizar o que a gente chama de plotar. Plotar é fazer uma construção simples. Pega aqui representantes negativos e representantes positivos e o que passa ali pela origem para a gente ter uma noção das coisas. Então, se o seu x é menos 1, joga aqui na função e vê quem que seria a imagem do menos 1. Então, menos 1 vezes 2 é menos 2, com mais 1 fica menos 1 o resultado. 0 vezes 2 é 0, com mais 1 é 1. 1 vezes 2 é 2, com mais 1 é 3. Temos aqui nossos pares ordenados. O menos 1 com 0, 1 e 1, 3. Lembrando que toda vez que você tem um par ordenado, você tem um ponto no plano cartesiano. Então, o ponto é menos 1 com menos 1. Esses caras aqui estão relacionados entre eles. Esse cara é relacionado com esse cara. O 0 está relacionado com 1. Então, onde que eu tenho 0 no y, está relacionado com 1 aqui. Onde tem o 0 no x, relaciona com 1 no y. 1 e 3. O 1 está relacionado lá com 3. Temos, então, aqui 3 pontos no meu plano cartesiano. E se você fizer, colocar aqui, meio, 0,5, vai estar mais afinado, você vai chegar em algum lugar. Você coloca aqui, menos meio, você vai também chegar em algum lugar, você vai afinando. Se você colocar infinitos pontos, colocar números bem pequenininhos aqui, toda vez que você for mexer com uma configuração dessa, 2x mais 1, menos 3x mais 5, 2x, 12x, 0,5x menos 5, menos 4x sobre 3 mais 5x sobre 3, uma coisa assim estranha, mas o importante é que o x sempre seja elevado a 1, pode ter ou não ter um número somando, sempre dará uma reta para mim. O desenho geométrico disso sempre será uma reta. Pode ser que eu tenha uma reta inclinada dessa forma, e toda vez que eu tiver uma reta num desenho inclinada assim, essa inclinação é uma inclinação crescente. Toda vez que tiver com essa inclinação, significa que à medida que você vai aumentando seus valores de x, os caras que estão relacionados com eles, que são os valores de y, estão aumentando. Então, cada vez que você está mais para lá, o seu y está cada vez maior. Então, por exemplo, posso afirmar que quando o seu x for 10, o y que vai relacionar ele vai ser um número bem lá para cima de 3. Quando o seu x for menos 20, que é mais para cá, o seu número vai estar relacionado com os caras que estão mais ou menos aqui embaixo. Então, o objetivo de uma função é te dar esse panorama geral. E saber se você está, por exemplo, crescendo, se você está pegando valores positivos, valores negativos, ou a partir de qual valor está acontecendo isso. Quando eu tenho esse desenho, é uma reta crescente. Quando eu tenho um desenho assim, que é possível também, é decrescente. Já me dá uma história ao contrário. Toda vez que você estiver aumentando seus valores lá no seu x, está andando cada vez lá para a direita, andando para lá, cada vez que você anda para lá, o seu número tem a tendência a cair, relacionar com números cada vez menores no eixo y. Agora, isso aqui, crescente e decrescente, a gente já consegue prever ao olhar para a nossa função, porque a cara da função já estabelece para mim mais ou menos como é que será o seu desenho. Eu tenho dois valores ali, dois coeficientes, que são os caras ali que são presentes no lugar de A e de B, que já me dão esses indicadores. Esses coeficientes eu vou chamar esse cara que multiplica o x de coeficiente angular, e o cara que está solto sem x é o coeficiente linear. Eles são indicadores para mim. Toda vez que eu tenho o coeficiente angular positivo, 2x, 3x, 10x, 5x, números positivos, eu vou ter sempre uma reta crescente. Toda vez que eu tiver um
coeficiente angular negativo, menos 2, menos 10, menos 0,5, menos 4 sobre 3, eu vou ter uma reta decrescente. Eu já consigo prever o desenho. E o meu coeficiente linear? Esse cara é legal, porque esse cara, ao ter o número dele aqui, eu já consigo saber onde ele vai tocar no eixo Y. Ele toca aqui, por exemplo, no 1. Então vamos supor que fosse assim, ó, 2x menos 10. Eu saberia que esse gráfico está tocando lá embaixo no menos 10. Ele está passando no eixo Y lá pelo menos 10. Então o coeficiente linear já me dá uma dica muito boa de saber onde que ele está mais ou menos localizado. Porque ele pode estar se deslocado aqui em qualquer região do plano cartesiano, mas o 1 do coeficiente linear me faz prender aqui. Aí ele pode ser inclinado assim ou inclinado assim, deslocado também para toda a região. Tudo vai depender do seu A e do seu B. Funções de primeiro grau são as mais importantes para nós porque eu relaciono com regrinhas de 3, regrinhas de proporção. Se dobra de um lado, aumenta, dobra do outro. Se triplica de um lado, triplica também o outro. Se cai pela metade, também cai pela metade os resultados. Então a gente vai ver função de primeiro grau para muito e todo canto que a gente tiver aí mais ou menos na natureza, que é o que a gente vai dar preferência, que o ser humano gosta mais de tentar fazer, de tentar provar e de tentar colocar no nosso dia a dia. Tudo bem, pessoal? Até a próxima.